Quando a gente fala eu tô no olho do furacão, geralmente a gente está relacionando a história a alguma coisa muito ruim, em que você está ali no centro de um grande, grande, grande problema. E a gente vai falar um pouquinho sobre este meu olho do furacão. Sejam super bem-vindos, é muito bom falar sempre com vocês. Hoje eu estou gravando esse vídeo sem roteiro, sem pesquisa, sem quase nada, porque eu estou no olho do meu furacão e eu sei que pode ser horas ou pode ser um dia, eu vou voltar a me estremecer e a me abalar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho bastante importante, porque deve ter gente que deve passar pelas mesmas coisas, e tal. Um determinado momento da minha vida, eu tive um problema muito sério. Eu estive praticamente no seio de, de uma psicopata. A gente sempre escuta na televisão, a gente vê vídeos, a gente assiste filmes, né, falando sobre essa doença, se é que assim pode chamar, mas é difícil a gente imaginar como é viver com uma psicopata e isso já aconteceu comigo. No primeiro momento, você não entende nada do que está acontecendo. Você se vê no meio de algumas coisas que são nitidamente diferentes do que você está acostumado, que não fazem parte da sua índole, mas é como se fosse passado um pano de verdade, literalmente falando, passado um pano, e você não enxerga de verdade as coisas como são. Só que esse lance da índole, ela pega muito, porque você entra numa contradição tremenda, porque você sabe que aquilo está errado. Você sabe que aquele comportamento ou aquela atitude está errada, e ainda assim você não tem força de revidar, você não tem força de lutar contra. Bom, vocês vão me ver assim muito pensativo durante o vídeo, mas é porque, como eu disse, é um vídeo que eu não fiz nenhum roteiro e eu estou passando por um problema que a gente vai chegar lá e eu realmente estou no olho do furacão. Quando a gente fala olho do furacão, é assim, você está no meio de um problema muito sério e aí ele tem aquele momento de calmaria, aquele momento em que você tá concentrado, entendeu? Tipo, se fosse o centro do furacão, vamos lá, o furacão tá lá, ele tem aquela, ele é um ciclone, né, tal, e aí ele tem aquela base. Então, imagina que o ciclone, ele vai destruindo tudo que tem ao seu redor. Mas ali no meio é o momento de calmaria. Nada acontece no centro, no epicentro ali. Então, tudo vai ser destruído? Vai, mas o que está no centro, naquele momento, não. Então eu estou no meu centro do meu furacão. Eu fiquei psicologicamente muito, muito, muito abalado quando eu consegui finalmente me livrar desse ato de psicopatia, de estar ali vivendo com uma psicopata. Porque ele te enreda, sabe? O psicopata, ele te. Eu não sou psicólogo, tá? Pretendo ser, que eu quero fazer psicologia agora. Ele geralmente ele te enreda no contexto e ele de verdade faz com que você enxergue com os olhos dele. É uma coisa muito louca, sabe? Você pode falar, ah, mas então você não tem personalidade. Não, não. Vai além de você ter personalidade. De verdade, o psicopata ele te enreda ali naquela teia e você não percebe. E quando você percebe, você ainda entra num outro ciclo que é, poxa, se eu sou centrado, se eu sou um cara legal e se eu consigo conduzir bem minha vida, com verdade, essas coisas, eu vou tentar ajudar essa pessoa.
E aí você entra num outro ciclo, sabe? De que você não sai de perto dessa pessoa. Mas essa pessoa, ela vai te minando por dentro. Ela vai te destruindo por dentro. E você não percebe. Você não percebe até que toda essa destruição comece a aflorar o seu externo, porque acontece. No meu caso, eu comecei a ficar fisicamente muito abalado, fisicamente muito doente. É, é, e aí sim eu percebi que eu não conseguiria ajudar essa pessoa, né? Esse lance de que eu vou conseguir livrar. É, e eu também não conseguia sair. Sair era muito difícil. Quando eu, por fim, decidi sair, me aconteceram vários problemas que eu quero gravar em um outro vídeo, que um dia eu ainda quero muito falar sobre isso. Eu ainda não me sinto preparado para falar sobre isso. Bom, por que eu comecei com esse lance de psicopatia? Porque quando você passa por isso, hoje eu diria que é muito importante você procurar ajuda. Um psicólogo, que você faça um tratamento em que você realmente consiga externalizar essa enfermidade, né? E eu não fiz. Eu fui do tipo que falei, sou um cara forte, sabe? Isso não vai me abalar. Vamos bola pra frente, vamos recomeçar e tá tudo bem. E não é assim que funciona. Porque aí começam te dar. Você começa a ter gatilhos. Quando você. E não é só o fato de você estar ao lado de um outro psicopata. Não, não. O gatilho vem de qualquer situação que te lembre o que você está passando. O que você passou, na verdade. Quando eu falo que eu estou no meio, é porque faz uns 15 dias que eu estou passando por uma pressão psicológica que a gente poderia chamar de. Bom, eu chamaria livremente de assédio moral. Eu não entendo muito de leis, eu estou meio que dando uma pesquisada sobre isso, mas sim, eu estou passando por um assédio moral e, e bastante forte, bastante rigoroso. Talvez eu passaria por isso mais amenamente se eu não tivesse gatilhos pelo que eu passei lá atrás. E então, ontem eu tive um dia muito ruim. E quando a gente fala de gatilhos, não é que só eu me lembro do que aconteceu, não. Eu tenho resultados físicos. Eu tenho uma ansiedade tremenda que vai me dando, né? Eu não tenho problemas de ansiedade a não ser dentro deste gatilho. Vai te dando uma ansiedade. Sabe aquela sensação de quando você é criança, em que você sabe que sua mãe, que você vai chegar em casa e você vai apanhar, que te dá aquele friozinho na barriga, tal. Você tem isso constantemente, mesmo sabendo que você está dentro da sua casa e seguro, tal. Mas você vai tendo todas estas sensações e é muito forte. E no meu caso, me dá muito sono. É como se meu organismo me dissesse: eu preciso te desligar, porque senão você vai pirar. E vai me dando muito sono. Aí você poderia dizer: ai que legal, me dá sono, eu vou dormir e amanhã é outro dia. Não, porque você te dá sono, mas você tem aqueles. Você dorme com aquele sono pesado que incomoda, em que você acorda com muitas dores no corpo e que você não tem forças de sair da cama. Hum,
eu acho que a gente podia equiparar com uma forte depressão temporária, se é que isso existe, sabe? Tipo, naquele momento você está muito deprimido, muito deprimido. E aí, com o decorrer das coisas, porque não é o meu primeiro e eu tenho certeza que não será o último gatilho, você tá na cama e você fala, hoje eu fico aqui o dia inteiro porque eu não tenho forças de sair dela. Mas, por isso que eu digo que agora eu estou no meu epicentro, assim, porque eu decidi levantar, tomar um banho, fazer a minha barba, é, e falei, eu vou aproveitar esse momento e gravar um vídeo, porque como eu quero que meu canal seja isso, de auxílio, de ajuda, eu acho que é bastante importante a gente falar sobre esses temas e o que funciona para mim. Quando eu tô nesse pico tal e que me dá este momento de calma, esse momento de paz, eu eu tenho que fazer algumas coisas para que eu não volte, sabe, para pro ciclone em si. Geralmente eu levanto, eu arrumo a minha casa, é, e deixo tudo organizado, mudo tudo, sempre começo a fazer comida, começo a fazer algumas coisas para me ocupar e de que não sejam coisas tão corriqueiras, né? Tipo, eu limpo a casa, sempre limpo, mas eu não limpo a casa todos os dias. Eu moro sozinho, então eu consigo conservar. E, por incrível que pareça, hoje a minha casa está limpa, então eu não tinha isso para fazer. Então foi quando eu falei, eu vou levantar, fazer minha barba e tal, e vou gravar esse vídeo. Porque eu vou fugir, né, de entrar nesse ciclone e tal. No meu caso, eu realmente tenho que fazer um monte de coisas que eu não faço todos os dias, que não seja rotina, e que me tire do pensamento do que está acontecendo, sabe? E eu quantas vezes, né, julguei, incrível falar isso, mas eu julguei muitas vezes as pessoas que diziam, eu tenho gatilhos sobre alguma coisa, tal, porque. E. Sei lá, eu achava que não, que isso não era possível, sabe? Que um problema era individual ao outro, até acontecer isso comigo, assim. E quando aconteceu, foi duro ter que admitir que eu estava errado, sabe? Que, que eu estava sendo preconceituoso com o problema alheio, sabe? Mas eu acho que o importante é você entender e você aprender a pedir perdão para você mesmo, sabe? Porque você se perdoando é um pedido de perdão às outras pessoas também, sabe? Quando você julgou aquelas pessoas, elas nem sabem que você estava julgando, mas você julgou. Isso não interessa. Então, a gente precisa ficar bastante atento a esses sintomas, assim. E a gente precisa ficar também bastante atento e não sentir vergonha de procurar ajuda, sabe? Eu acho que eu tô com 54 anos e nunca é tarde pra gente pedir ajuda, sabe? Ir a um psicólogo mesmo, porque eu não quero ficar tendo estes gatilhos, porque me desestabiliza, ele interrompe meus projetos, interrompe a minha vida, né? Tal. E eu falei muito supostamente, muito remotamente sobre o lance da psicopatia que eu fui vítima e também
estou falando muito remotamente sobre o assédio moral que eu estou tendo, porque na verdade isso não é agora, nesse momento, não é um tema para falar. Talvez se eu falasse sobre o que está me acontecendo agora, eu não seria honesto, sabe? Eu acho que eu falaria com um certo rancor sobre o que está acontecendo, e eu acho que quando você conversa com o público, você tem que ter responsabilidade. Então eu não quero que, por exemplo, o meu momento é, que eu descarregue para as pessoas, sabe? Toda essa minha frustração que eu estou agora. Eu queria falar sobre o tema com verdade. Eu ainda vou falar sobre esse tema, mas eu quero falar com verdade e isento, sabe? Desses pré-julgamentos da raiva, da frustração, do gatilho. Eu quero falar sobre o tema de verdade, porque eu estou lidando de novo com uma pessoa doente. Então, eu acho que precisa ter responsabilidade para falar sobre isso. Eu não quero falar por falar. E já adianto que também eu tenho muita culpa em estar passando por isso, porque já passei outras vezes com a mesma pessoa e eu já devia entender que eu não tenho como salvar, mas você entra nesse lance de querer ser legal e tentar fazer as coisas boas para as pessoas e de verdade não é assim que funciona, não é assim que toca a banda, sabe? Então, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. O que eu quero mesmo passar para as pessoas com esse vídeo é o lance de que as outras pessoas que estão vendo e que também têm gatilhos, sabe? E que também se desestabiliza quando esses gatilhos acontecem, procura prestar atenção. É difícil, tá, gente? Quem passa por isso sabe. É a mesma coisa quem tem ataque de pânico, todas essas coisas tal. Mas tenta, em alguns minutos de consciência, procurar o que te tira desse ciclone, sabe? Tal, que te devasta. Tenta entender o que ameniza, porque não passa, viu, gente? Isso é um processo que ele vai passar, claro que ele vai passar, mas você fica ali naquele momento, e para você sair daquele momento é complicado, tal. Então, começa a prestar atenção no que te tira, ou que pelo menos te alivia essa dor. Esse, é, é, essa sua caída. Gente, é tão difícil falar sobre, sabe? Porque como que você vai explicar para quem nunca passou, sabe? É tão interno, é tão além que meio que você se perde. Bom, mas busca, conversa com alguém, sabe? Eu tenho uma grande amiga, eu já conversei bastante com ela hoje. Eu falei para ela, eu vou aproveitar esse meu momento e ao invés de falar só com você, claro que com ela foi muito mais abertamente sobre o assunto e tal. Mas ao invés de falar só com você, eu vou falar para as pessoas, quem sabe esse pequeno e curto vídeo ajude outras pessoas a passar um pouquinho mais leve por isso, tá? É, é bastante importante saber que quando a gente entra nesses surtos, tal, não é um problema psiquiátrico, não, psicológico é,
tá? Mas é bastante, é muito forte. Então, quando você vê uma pessoa e ela tá dizendo para você que ela tá em surto e talvez você não entenda o motivo, ou talvez para você aquele motivo possa parecer extremamente banal, tenta ficar na sua. Se você não conseguir falar uma palavra amiga, tenta ficar na sua, porque às vezes o seu julgamento ou até mesmo o seu olhar de descrédito pode aprofundar mais esse abismo, sabe? Só fica na sua, porque pode parecer que o assunto para você seja completamente banal. Possa ser que você diga: eu estou passando por problemas muito piores e estou vivendo. Entende-se que essa pessoa talvez esteja passando por esse problema por um gatilho, por alguma coisa que ela já passou lá atrás. É... E a gente tem gatilhos todos os dias, sabe? Sempre. Eu acho que todo mundo tem gatilho, todo mundo já passou mal por alguma coisa. E quando você vê aquela coisa acontecendo, você ativa esse seu senso de defesa, tal, mas tem pessoas que passam por coisas piores e muito bravas, assim, brava mesmo, que quando você conta vai além, sabe, do que a pessoa pode acreditar que possa acontecer com outro ser humano. Então, só vamos respeitar. Eu acho que a maior ajuda é o seu respeito. Desculpa esse vídeo não vai ser longo, vai ser curtinho, eu terminei. Desculpa essas pausas, eu vou procurar nem editar, vou postar do jeito que tá, porque é isso, né? É o momento em que eu tô, o momento que eu tô vivendo, e dizer que eu tô bem, agora tô bem, né? E vou continuar o dia lutando para passar, para que esse ciclone de verdade passe e que eu continue andando para frente. Vai ser duro hoje me resta um dia duro, mas não tem problema, vamos seguir, tá? É, muito obrigado, muito obrigado. Eu espero que este vídeo tenha ajudado alguém que talvez passe pelo mesmo e às vezes nem identificou, porque tem isso também, tá? É complicado a gente identificar a raiz do problema. Mas eu espero que vocês sigam, que vocês consigam um apoio, porque o apoio nesse momento é muito importante. E, e contem comigo, assim, tá? O canal é novo, a gente vai falar sobre muitas coisas. Eu acho que a gente, até eu consegui entender sobre o que de verdade eu quero falar, porque a única coisa que eu sei é que eu quero falar sobre vida. É, eu não quero nada mascarado, então vai ser assim. Eu quero aqui do meu lado quem tá afim de escutar sobre o que eu tenho que falar e me ajudar a fazer esse programa, tá bom? Gente, muito obrigado. Torçam por mim, porque me resta um dia longo, um final de semana longo. Eu espero que isso passe rápido e que eu venha fazer aqui vídeos mais divertidos e mais menos, tá vendo? É difícil, menos problemático, tá bom? Desculpa de verdade essas pausas que vocês vão ver no vídeo, porque eu vou deixar. Porque quando você está em crise é bastante complicado, o raciocínio não é lógico, tá? Obrigado.
Obrigado para quem está seguindo, obrigado para os futuros seguidores e é isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau.